Boa tarde, minha amiga. São 13 horas e 53 minutos. Começa a partir de agora ao vivo pela Band Amazonas, mais um programa Cidade Urgente. E claro, já agradecendo a você pelo carinho, pela audiência e convidando você a participar do nosso programa hoje. Nosso entrevistado, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui o ouvidor municipal, Alessandro Cohen, também responsável pelo Procon Manaus. Muito obrigado, Alessandro, pela sua presença. E já quero informar ao telespectador que pode participar ligando, fazendo perguntas para o Alessandro Cohen, tirando dúvidas e até também fazendo a sua denúncia. Porque eu tenho falado aqui no programa e na tribuna da Câmara que as leis, elas só conseguem realmente ter a sua efetividade, só conseguem ser cumpridas se há parceria entre a população fazendo a sua denúncia e os órgãos de defesa do consumidor entrando em ação para fazer valer as leis. Alessandro, muito obrigado pela sua presença, querido. Obrigado, vereador Álvaro Campelo. Mais uma vez a gente aqui no Cidade Urgente. Obrigado a você que assiste o programa. E tem um carinho aqui de quantas vezes for chamado, vamos estar aqui à disposição. É a ordem do prefeito Arthur Vigílio, trabalhar para que a população se sinta melhor e com o seu apoio, o apoio da prefeitura, o Procon Manaus vem fazendo esse trabalho. E tão somente quantas vezes formos chamados, vamos estar aqui à disposição. Alessandro, a população nos questiona a respeito de assuntos referentes, obviamente, a essa questão do direito do consumidor. Muitas pessoas ainda estão questionando que alguns estacionamentos, em especial dos shopping centers, não estão mais se adequando à lei do estacionamento fracionado. Verificando essa situação, já vai haver uma reunião agora na sexta-feira chamando esses responsáveis lá no Procon Municipal para uma conversa antes que se tome uma medida mais drástica em relação a isso. O que na verdade são várias denúncias com relação à questão da lei do estacionamento. A gente sabe que o que houve na verdade é uma camuflagem com relação tanto aos shoppings, porque cobrar R$6, R$8 por 3 horas, 4 horas, a gente sabe que na verdade o fracionamento seria R$2 por hora. E quando você camufla R$6 por 4 horas, a gente sabe que o consumidor não fica 4 horas no shopping. Apenas quem utiliza os cinemas, fica esse tempo todo no shopping center. Pode até ficar durante o dia todo fazendo compras, mas é muito raro, a grande parcela da população não faz isso. Então, com relação a esse tipo de medida, o Procon Manaus, juntamente com o Procon do Estado, a DECOM, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, no qual você é presidente, nós vamos estar reunindo junto com a PGM, lá na ouvidoria municipal, com os representantes dos shoppings, para conversar sobre isso e tentarmos entrar numa diretriz correta e se adequar à lei. É isso que o prefeito Arthur Vigílio quer, que sejam cumpridas as leis municipais, é isso que o Procon Manaus procura, corrigir as leis, é um órgão fiscalizador e nós vamos tentar entrar num acordo. Se não entrar no acordo, aí, Álvaro, cabe a nós utilizar realmente os termos da lei e na terceira denúncia solicitar a cassação do alvará das empresas terceirizadas dos shoppings que utilizam o estacionamento, como aconteceu com o aeroporto internacional Eduardo Gomes, que desde o dia 24 nós solicitamos à Secretaria Municipal de Finanças, ao secretário Ulisses Tapajós, nós consultamos o prefeito e pedimos a cassação do alvará da empresa Comatic, que opera no aeroporto Eduardo Gomes, pelo não cumprimento da lei do fracionamento. Nós entendemos que a Comatic é uma empresa terceirizada e que trabalha para o aeroporto, uma empresa, uma autarquia federal, que é a Infraero, mas Manaus tem alvará, e para você tirar o alvará você tem que consultar a Prefeitura de Manaus. Existe um acordo entre a Infraero e a Manaus Trans com relação aos marronzinhos, quer dizer, a Infraero solicita da Prefeitura ajuda para os marronzinhos, mas não reconhece a Prefeitura na hora de conceder o alvará e de respeitar a lei municipal. Então, nós solicitamos a cassação da Comatic, nós chamamos a Infraero para uma conversa, e se tiver que ir para a esfera judicial, nós vamos para a esfera judicial e vamos ver qual é o resultado que vai dar. O que nós não podemos é deixar a população desamparada. Tem participação, telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Opa, com quem eu falo? Você fala com o seu Sebastião, aqui de Petrópolis. Pois não, Aliás, Sebastião. você está devendo uma visita para nós aqui, viu, Álvaro? Opa, com certeza. Vai ser um Álvaro, prazer, Sebastião. Eu quero perguntar do doutor aí, por gentileza, por que o INSS, que é uma instituição federal, ele não obedece à lei do Estatuto do Idoso, a lei 10.741, que diz que os idosos têm que ter preferencial, e a gente chega no INSS, eles banalizam todas as pessoas, quer dizer,
E quando a lei diz que o idoso tem que ter um preferencial e eles não tratam as pessoas. Por gentileza, eu gostaria que o doutor desse a opinião dele, por favor. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Sebastião. Olha, Álvaro, é uma questão que nós não sabemos, estamos recebendo essa denúncia aqui, essa demanda, e vamos anotar. É evidente que toda autarquia, onde tem atendimento a guichês, que utilizam o atendimento à população, bancos, supermercados e, por que não, autarquias, tem que ter, sim, um atendimento preferencial às pessoas da terceira idade, aos idosos, às pessoas com deficiência, portadoras de necessidades especiais, às grávidas e com crianças de colo. É evidente que isso tem que ter esse atendimento. Então, nós vamos procurar conversar com a direção. Eu sei que o INSS também é um órgão federal, mas eu tenho certeza que tem que se adequar à lei e ser utilizado aqui, porque não? É claro que não passa pelo PROCON essa lei, mas passa pelo entendimento jurídico de ajustar mesmo, né, o órgão, né? Isso a gente pode ajudar com certeza e pode orientar o INSS a cumprir isso aí, porque eu acho até um desrespeito com relação à população da terceira idade. Bem, tem mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Eric. O Eric, qual é o seu bairro? Cidade de Deus. Pois não, Eric. Qual é a Cidade de Deus. Pois não. Qual é a pergunta? Por exemplo, a respeito do estacionamento. Eu tive no shopping da Ponta Negra e lá o que aconteceu? Por exemplo, eu paguei em 57 minutos, eu paguei R$5. R$5. Eu tenho um comprovante em mãos, está aqui comigo, entendeu? Quer dizer, eu achei realmente um absurdo. 57 minutos, eu paguei R$5 de estacionamento. Perfeito. Na questão do Shopping Ponta Negra, a gente tem que ressaltar somente um ponto. O Shopping Ponta Negra ele foi inaugurado após, né, a lei ser feita e ser promulgada pelo prefeito Arthur Vigílio. Portanto, o valor praticado no Shopping Ponta Negra de R$5, na verdade, ele não é irregular. Porém, tem que ser fracionado. Os 30 minutos, né? Aí 45 você então fracionando daria 1,25 a cada 15 minutos. Acho que 45 minutos daria o quê? 3,75. E aí, dos 45 a 1 hora, aí pagaria os R$5 inteiro. Agora, o Shopping Ponta Negra serviu de base para os shoppings camuflarem essa lei quando ofereceram R$5, R$6 por 3 horas. Isso é errado. Inclusive, eu falei com o gerente do Shopping Ponta Negra, falei para ele, olha, não precisa a questão aqui não é fazer R$5, 3 horas, e sim fracionar a hora. Se você utilizar R$6 por 3 horas, você vai botar R$2 cada hora. Acho que é uma coisa justa, né, Álvaro? Então, é nesse sentido que a gente vai conversar. Agora, o Shopping Ponta Negra, pelo preço que pratica, não é irregular. Por quê? Porque ele inaugurou depois que a lei foi promulgada. Tem mais uma participação, mais um telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Nara. Nara. De que bairro, Nara? São José. Pode fazer sua pergunta, Nara. Não, moça, é porque nós fomos no hospital portuguesa, na senhora portuguesa, e chegou lá, a gente passa 20 minutos, cobram R$6. A gente vai no hospital, a gente não tem nem condição, às vezes, de pegar um ônibus, certo? Vamos um dinheiro emprestado, chega lá, a gente tem que pagar um estacionamento, R$6. Eu não tinha como pagar, e outras pessoas que não têm. Vai e coloca o carro lá dentro. Por apenas 20 minutos? Isso. Nesse caso, a gente vê que há uma questão da abusividade, né? E é inclusive algo, Alessandro, é até oportuno essa colocação, acho que nós temos que fazer uma nova rodada de fiscalizações nos estacionamentos, porque ainda existem estacionamentos que não estão cumprindo. Eu tenho a informação de que o estacionamento que fica ao lado do Detran, ele não fraciona a hora, ele não emite o comprovante de que a pessoa esteve ali, o horário. E existem situações como essa situação aí da Beneficente Portuguesa, em que há a questão da abusividade. Realmente, você cobrar por apenas 20 minutos R$6, é algo que precisa ser revisto e que precisa haver uma modificação. É um absurdo, e aí a gente enfatiza o cumprimento e descumprimento de duas leis. Primeiro, o descumprimento da lei do fracionamento, a lei das filas, que é passivo de multa do estacionamento da Beneficente Portuguesa. Segundo, que é a abusividade pelo CDC, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai averiguar, com certeza vamos estar indo amanhã, Álvaro, dou minha palavra, que vamos estar lá na Beneficente Portuguesa, no estacionamento, e se for realmente comprovado o valor
por 20 minutos de R$6, com certeza ela será autuado o estacionamento, e nós vamos sim fazer essa rodada de fiscalização nos estacionamentos. A gente está trabalhando muito para coibir esse tipo de erro, porque na verdade a lei ela foi cumprida no primeiro momento e agora estão camuflando, estão atrás de uma brecha para que possa prejudicar a população, mas isso aí nós vamos estar batalhando juntamente com você e com outros órgãos de defesa do consumidor para que seja corrigido isso aí e a gente não possa prejudicar a população. Olha, nós vamos exibir aqui uma matéria que já foi exibida, até para as pessoas que de repente não acompanharam, para saber de que forma essa ação conjunta, a gente pode até dizer, entre a Comissão de Defesa do Consumidor e o PROCON Municipal tem realizado. Você pode participar, é importante que você participe, é você que nos fornece as informações, é você que constata também as irregularidades, porque, infelizmente, o pessoal que nós dispomos, tanto do PROCON quanto da Comissão de Defesa do Consumidor, é pouco para o tamanho de ocorrências e para o tamanho da cidade. Então, por isso que é importante que a população participe, faça a sua denúncia e que nós possamos agir. Vamos conferir aqui na tela? Aqui na tela do Cidade, gente? No dia 6 de fevereiro, o industriário Antônio Dias procurou uma empresa de materiais de construção localizada no bairro do Zumbi, zona leste de Manaus, onde efetuou a compra de produtos que serviriam para a construção de sua casa. No dia seguinte, ao voltar ao local para pegar o material, teve dificuldades para o recebimento de sua compra. E por diversas vezes, seu Antônio tentou um diálogo com o proprietário da empresa. Quando eu vim fazer a compra, foi tudo normal. Agora, quando eu vim receber o material, eles não me entregaram e me trataram mal. Eu quero ressarcimento, eu quero meu dinheiro. Aí eu não compro mais. Não quero de jeito nenhum. Tá? O programa Cidade Urgente encaminhou seu Antônio Dias até o PROCON Municipal, onde foi recebido pelo próprio diretor-presidente e ouvidor do município, Alessandro Cohen, que de imediato mandou uma equipe do PROCON ao local para tentar resolver esta situação, que já se arrastava por mais de um mês. A empresa foi autuada no valor de R$1.000 por não apresentar em seu estabelecimento o Código de Defesa do Consumidor e teve o prazo de 10 dias para apresentar alguma solução sobre o material de construção que não havia sido entregue a seu Antônio Dias. E caso ela não tenha entregado, como é comprovado, né, o consumidor está no seu direito, então vai ter que ser ressarcido ou a questão do valor, se o consumidor aceitar, ou então a madeira propriamente dita que foi adquirida na compra nota fiscal. Passados 10 dias, voltamos à residência de seu Antônio e agora com uma boa notícia. Tudo já tinha sido resolvido. A empresa de materiais de construção resolveu entregar o material e com um atendimento totalmente diferenciado. Depois de resolvido que eu retornei lá para pegar o material, ela me tratou, me prometeu, perguntou se eu queria um cafezinho, se eu queria água gelada, entendeu? E graças a Deus ela me atendeu normal, como é para ser, né? Certo? Mas por quê? Porque ela agora ela está sabendo que existem as leis e as leis nos amparam, certo? Olha, eu agradeço todo o programa, ao programa do Álvaro Campelo, ao PROCON Municipal, o diretor, que quando eu estive lá fui bem recebido, graças a Deus. Então, eu recomendo às pessoas que tiverem algum problema, tá? Algum consumidor que esteja sendo lesado, que ele procure o programa, ou então ir diretamente ao PROCON Municipal. Agora, o material já lhe serviu? Você já começou a trabalhar? Já fez tudo bem direitinho? Já o material sim, já usei, tá? Já usei e graças a Deus está tudo em ordem. Este foi mais um caso resolvido em nosso programa. Pois é dessa forma que nós trabalhamos, você fazendo a sua denúncia, procurando os órgãos de defesa do consumidor e fazer valer os seus direitos. E a gente não pode deixar aqui de registrar que a empresa, né, mesmo depois de ter sido autuada, ela fez a entrega do material, entendeu que havia essa necessidade, porque
tem algumas empresas que, mesmo autuadas, né, ficam batendo o pé, não conseguem entender o espírito da legislação e continuam desobedecendo. Então, agradecer a empresa que também colaborou para que a gente pudesse solucionar esse caso. Na verdade, agradecer a empresa, agradecer também ao senhor que nos procurou no Procon Manaus e procurou você, Álvaro, e dizer o seguinte: a lei é para ser cumprida. Os direitos eles são adquiridos, conquistados ao longo do tempo. O Código de Defesa do Consumidor tem 20 anos, né, já não é mais nenhuma criança. O país hoje cresce amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. E nós estamos trabalhando lá, quantas vezes fomos solicitados, vamos estar à disposição, e de forma que a fiscalização não para. Por exemplo, um balanço muito claro, Álvaro, a lei do estacionamento, nós autuamos 35 estacionamentos, Manaus toda. Nós conseguimos corrigir toda a lei e fazer a lei funcionar, com exceção do aeroporto. Nos estabelecimentos comerciais, nós estivemos em escolas durante a nossa operação volta às aulas, e nós notificamos 8 escolas. Mas, graças a Deus, nenhuma multa, porque as escolas respeitaram o Procon Manaus, respeitaram o Código de Defesa do Consumidor, respeitaram a população da cidade de Manaus. Nós autuamos agora os bancos, nós fizemos norte, sul, leste e oeste, Manaus toda, 100 agências, nós autuamos 66. 34 foram multadas e 32 foram notificadas pela ausência de alguma lei de conformidade com a lei. Lei dos biombos, ausência de telefone, ausência do relógio. Então vamos já conversar. É um assunto que já eu vou até também falar a respeito, mas é porque tem mais a participação de mais um telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Edvan Alves, presidente da Associação de Moradores da primeira etapa do Jorge Teixeira. Pois não, Edvan? Eu quero parabenizar pelo programa e a vinda do nobre secretário ouvidor. Quero falar com ele como ouvidor. Eu como presidente da associação, estou com 9 meses no cargo, sinto muita dificuldade nas secretarias quando emite ofício, principalmente a Secretaria de Obras. A minha comunidade sofre todas as mazelas que pode acontecer em Manaus por irresponsabilidade ou por falta de vontade de alguns secretários ou chefe de distrito de obras para atender a comunidade. E eu quero saber do senhor, se parte do prefeito, porque toda vez que a gente vai no distrito de obras, principalmente aqui no Jorge Teixeira, não tem material. Nós temos tampa de esgoto com mais de 20 anos na via principal e nunca foi feita, porque sempre eles dizem que não tem material. Então, se fosse possível, o senhor marcar uma reunião com nossos líderes comunitários, porque nós temos muita dificuldade em todas as secretarias para nós ser atendido. É uma demora imensa. Então, eu quero falar com o senhor como ouvidor, para que o senhor possa fazer esse link com a gente, para ver se a gente resolve essas questões da nossa comunidade, que é muito complicado, porque, inclusive, a Manaus CUT também não atende nenhum ofício da gente. Fomos fazer um evento da nossa comunidade, no nosso aniversário de 25 anos, e não fomos atendidos pela Manaus CUT. Foi negado o nosso pedido, um ofício para conseguir simplesmente uma aparelhagem, porque palco aqui nós já tem. Então, é muito ruim, porque os comunitários não são respeitados pela secretaria. Então, eu queria que o senhor marcasse uma reunião com a gente pudesse aí, se o senhor me desse o endereço, que a gente marcaria uma reunião com o senhor para falar das mazelas que acontecem na nossa comunidade, porque o senhor é ouvidor, sou porta-voz do prefeito. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, presidente Edvan, pelas palavras e dizer que a nossa função como ouvidor geral do município é essa. Ouvir a população, as reclamações. Eu tenho certeza que o secretário de Infraestrutura, vereador Álvaro Campelo Borges, tem trabalhado muito, mas Manaus foi encontrado numa situação muito lastimável há 2 anos atrás. E eu passei pela CEMIR, pelaquela pasta, e nós trabalhamos muito, fizemos 1.544 ruas em 100 dias, tapa-buraco. E agora, infelizmente, por conta dos desmandos, a falta da consideração do governo federal com o município de Manaus, não chegou nenhuma verba até agora para a Copa do Mundo, e Manaus tem que cumprir o seu calendário de Copa do Mundo. E o prefeito Arthur teve que enxugou muito mesmo, para tentar cumprir essa parte da Copa. São 55 quilômetros de asfalto nas principais vias, ao redor da Arena da Amazônia, a infraestrutura que precisa ser adaptada, foi corrida para montar de novo o ônibus. Então, é uma situação muito difícil, muito delicada. Eu reconheço essa reclamação do presidente e dizer que nós estamos lá, presidente, pode anotar meu endereço, é na rua São Luís 416, no 2º andar, tá? Ali no prédio do Banco do Brasil, em frente ao Nacional. Com Recife. Nós vamos estar lá de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, tá? E você pode me procurar, que nós vamos ter uma audiência com todos os moradores sim, lá do Jorge Teixeira, e vamos encaminhar.
Quanto à questão da Manaus Cult, secretário Bernardo Monteiro de Paula, a gente sabe que também houve um corte no orçamento de 40%, Álvaro, com relação a essas festas de bairro, mas a gente pode conversar, a gente vai tentar, na medida do possível, ajudar. Eu tenho certeza que a população Jorge Teixeira compreende esse esforço muito grande. E que agora sim, eu tenho certeza que vai chegar o asfalto também nas ruas do Jorge Teixeira, nos bairros de Manaus. Já há uma conversa em torno de 20 bairros. O prefeito Arthur Vigílio vai entrar em 20 bairros agora já. E nós temos uma planilha. E é bom que ele me procure lá, que a gente vai conversar com o secretário Bosch e vamos entrar numa solução, num consenso. Tenho certeza disso. Muito bom. Mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Antônio. De onde, Antônio? Parque 10. Pode falar, querido. É só para acrescentar sobre a beneficente que é R$6 a primeira hora. A partir de 15 minutos, depois de 1h15, você paga mais de R$1,50 e assim por diante. Todo 15 minutos você paga R$1,50. Eu fui fazer um exame e passei mais de 1 hora. Quando eu fui pagar, eu levantei minhas mãos e disse: meu amigo, esse é um assalto? Aí o rapaz disse: não, eu olhei e é isso aí. Eu acho que lá quem vai na beneficente é necessidade, entendeu? Não é quem vai ao shopping, passear, fazer uma coisa. Lá é necessidade, é um hospital. Então acho que deveria ter visto isso de um outro jeito, até com a própria direção da beneficente. Porque é complicado. Passem lá, vocês vão ver, é um absurdo, é um roubo. Tá? Era só isso. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Tem que ir lá para constatar, verificar o que está ocorrendo em caso de descumprimento, seja pelo não fracionamento, seja pela abusividade, autuar e esperar as medidas necessárias. É lamentável aqui a beneficente portuguesa está cometendo esse erro, vereador Álvaro, porque existem duas atividades com relação ao estacionamento. Existe a atividade meio, que ela é feita pelos shoppings, e aí a gente tem uma média de valores nos shoppings, em uma cobrança entre o valor de R$5 e R$6, né? E existe a atividade fim, que ultimamente está em torno de R$8 no centro da cidade, estacionamento com R$8. Quem pratica esse preço acima de R$10, R$12, está fora do padrão de Manaus. Isso é abusividade no preço. Isso vai ter com a defesa do consumidor em cima. Nós vamos multar. E a beneficente é saúde, né? Eu acho que a importância é um caso de urgência. Então, eu tô muito sensibilizado agora. Já vi 2 denúncias agora aqui no ar com relação ao beneficente. Nós vamos estar amanhã, Álvaro. Eu queria convidar a produção do teu programa para estar lá com a gente, porque nós vamos fiscalizar. E se tiver que ser multado, vai ser multado. A lei é para ser cumprida. O prefeito nos incumbiu, nos deu esse trabalho, e nós vamos cumprir esse trabalho até o último dia de mandato do prefeito. O prefeito quer que se cumpra as leis, que se respeite as leis. Mas nós temos prefeito, mas nós temos que ter um prefeito que zela pelo cidadão e pelos seus direitos. Com relação, Alessandro, a essa questão das filas em bancos, especialmente em bancos, o que nós temos notado? É que as agências bancárias, principalmente aquelas instituições mais poderosas, que faturam bilhões por ano, como, por exemplo, o Bradesco, o que acontece? A gente vai lá com a fiscalização, autua, multa, eles tentam recorrer, quando não conseguem, tem que pagar mesmo, e no outro dia estão descumprindo, porque para eles vale a pena o descumprimento e pagar a multa, porque no outro dia ele vai ter o dinheiro necessário para pagar. É por isso que eu estou propondo, Alessandro, e em breve a gente vai ter uma conversa também a respeito disso, uma emenda à lei dos bancos, das filas em bancos, porque o que acontece é que não há uma sanção mais dura. Ele desobedece, paga a multa, em caso de reincidência, uma multa um pouco mais pesada, mas não há a previsão da suspensão do alvará de funcionamento e nem da cassação. Então, essa emenda vai tornar as multas ainda mais pesadas, com a previsão de, em caso de uma segunda reincidência, a suspensão do alvará de funcionamento e, numa terceira reincidência, a cassação do alvará. Eu creio que o jogo tem que ser pesado com essas instituições financeiras, porque são muito poderosas, porque eles realmente pagam para continuar descumprindo. E daí faz-se a fiscalização, mas no dia seguinte você constata a mesma situação. Eu queria relatar aqui e deixar bem claro que o PROCON é um órgão fiscalizador, ele não é um órgão que elabora as leis vêm do parlamento. Você tem sido um defensor exclusivo quase da defesa do consumidor lá no parlamento. Vários companheiros têm procurado, vereador Wilker, vereador Everaldo, têm se juntado à sua bandeira para defender. Então vocês elaboram as leis. E quando as multas são feitas,
Infelizmente, as multas são feitas em valores baixos. Por exemplo, vou dar uma coisa bem clara. A lei do estacionamento aqui em Manaus. Hoje, a primeira incidência é de 100 UFMs, que dá R$7.000. R$7.000 hoje para um estacionamento de shopping, ele recupera num dia, né? O segundo já pesa mais, são 500 UFMs, vai até 37 mil, quase 40 mil. Aí já pesa mais um pouquinho no bolso do estacionamento. Mas a primeira é em R$7.000. E, no caso, também a questão da lei dos bancos. A lei dos bancos, a primeira multa, pelo não cumprimento da lei das filas, ela fica em R$25.000. R$25.000, Álvaro, num dia, um banco como o Bradesco, como Itaú, como Caixa, eles recuperam. Tira tranquilo. Então vai lá, paga a multa. Então, na verdade, a sociedade mesmo exige isso também. Várias pessoas chegaram comigo e, secretário, ouvidor, você tem que caçar. Eu falei, olha, a lei não permite cassação, ela permite multa atrás de multa e nós vamos fiscalizando até que se complete. É claro que alguns bancos, nós temos que ressaltar aqui também, que já nos procuraram lá na ouvidoria, já puniram seus gerentes regionais pelo não cumprimento da lei. Inclusive, um gerente chegou comigo de um banco, que eu não vou falar o nome, mas ele falou para mim, isso aqui nós vamos ter que retribuir agora esse dinheiro que nós perdemos com a multa em clientes. Vamos ter que arrecadar, fazer uma campanha para fidelizar clientes para poder arrecadar esse dinheiro. Quer dizer, o problema não é meu. O nosso problema aqui é cumprir a lei. E a lei vai ser cumprida, Álvaro. Olha, Alessandro, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Estamos aí já no final do nosso programa. E dizer que podem aguardar que nós não pararemos de fiscalizar e de punir aqueles estabelecimentos que não estiverem cumprindo o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela tua presença. Olha, obrigado, Álvaro. Quantas vezes a gente for solicitado, nós vamos estar aqui. Hoje a gente veio prestar contas da população desses 6 meses de Procon Manaus, que foi uma ideia sua, que nasceu da tua luta, da tua bandeira, e o prefeito Arthur Vigílio abraçou essa causa, e nós estamos aqui juntos. E conte conosco, população da cidade de Manaus, não se sintam desamparados. Nós temos vários órgãos, como o PROCON também do Estado, como a DECOM, Delegacia do Consumidor, o vereador que apresenta a Comissão de Defesa do Consumidor, e nós estamos lá no PROCON Manaus, de segunda a sexta, de 8 às 17, no 0800 092 0111, você pode ligar. E quantas vezes a gente for solicitado, nós vamos estar à sua disposição, Álvaro. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversei aqui com o ouvidor municipal, presidente do PROCON municipal, Alessandro Cohen. Estamos chegando ao final, amanhã às 1:55 estaremos de volta, se Deus quiser.